Olá galera que assiste o canal Aprenda Química e Física. Hoje eu vou estar dando uma aula aqui sobre plástico verde, que é um tema do momento e pode ser que esteja presente aí na prova do Enem. Então, para você entender como é produzido o plástico verde, primeiro eu vou dar uma ideia de como é produzido o plástico de fonte não renovável, no caso o petróleo. Então, o petróleo, quando ele é retirado da bacia petrolífera, ele passa por uma coluna de destilação, onde nesta coluna de destilação nós temos vários constituintes que são separados. Um dos constituintes é o asfalto, depois eu tenho vários tipos de óleos, né? Que é o óleo diesel, o óleo lubrificante e assim vai. E além do óleo diesel e o óleo lubrificante, também é extraído o querosene, a gasolina e vários componentes que são utilizados como combustíveis. Mas o componente que para produzir o plástico, que é também extraído aí do refinamento de petróleo, é chamado de nafta. O nafta é uma fração do petróleo, onde ele é rico num componente químico chamado eteno. Também tem butadieno e outros componentes. E o eteno, ele também pode ser chamado quimicamente de etileno. E para quem não lembra da molécula do eteno, nada mais é do que um carbono com dupla que está ligado a hidrogênio. Então essa daqui é a molécula do eteno. E a partir do refino do petróleo isolado nafta e nós trabalhamos o eteno, nós formamos o plástico, porque o plástico nada mais é do que a repetição de moléculas de eteno. Por isso que é chamado de mero, né? Mero significa parte, e poli significa muitos. Então polímero, que é poli, mas a palavra mero significa partes iguais. Então se você pegar a molécula do eteno e repetir ela por N vezes, você forma o plástico. E o eteno, como ele é chamado de etileno, quando ele se repete por várias vezes, nós chamamos de polietileno. E o polietileno tem o de baixa densidade e alta densidade. O de baixa densidade é utilizado para produzir copinho plástico e assim vai. Então aí está como é produzido o plástico através do petróleo, que é uma fonte não renovável. E como que é produzido o plástico verde? O plástico verde nada mais é do que é produzido através da cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar é uma fonte renovável. Para a cana-de-açúcar crescer, ela absorve CO2, já ajuda o meio ambiente. E do caldo de cana, nós podemos extrair o álcool, né? E o álcool nada mais, nada menos do que um composto químico chamado de etanol, que é o álcool comum. E através da molécula do etanol, nós podemos produzir o eteno também. Veja só que interessante. Então eu posso ter o eteno sem extrair petróleo. E como que é feito isso? Vou desenhar aqui a molécula do etanol. A molécula do etanol ela é desse jeito aqui, né? Aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho uma hidroxila e aqui eu tenho hidrogênio. Se eu realizar aquecimento no álcool em temperatura inferior a 140 graus, até mesmo até 140 graus, eu vou extrair uma molécula de água daqui. Hidrogênio, hidrogênio e o O. Então H2O. Então a partir do momento do aquecimento, eu vou gerar uma molécula que eu tenho 2 carbonos, 4 hidrogênios. Como cada carbono faz 4 ligações, eu tenho que colocar uma dupla aqui. Então que molécula que deu? Deu a mesma molécula que é o eteno que provém lá do nafta do petróleo. Então eu posso produzir o plástico através da cana-de-açúcar, que é uma fonte renovável. É o mesmo plástico. Ele se decompõe rapidamente? Não. Mas tem um detalhe, ele é produzido de um componente que eu posso renovar e a partir dele eu posso extrair CO2 da atmosfera. Então por isso é chamado de plástico verde. Ele, querendo ou não, ele faz com que seja absorvido CO2, não precisa extrair petróleo, não vai haver aí
movimentos de placas tectônicas, né? Porque o petróleo é o lubrificante aí do planeta Terra. Então são vários fatores que ele vai estar ajudando. Então, se porventura faltar petróleo, posso produzir plástico através da cana-de-açúcar. E assim fica aí chamado de plástico verde. Não que ele vai fazer bem para o meio ambiente, porque plástico do mesmo jeito demora para se decompor. Mas eu posso estar reciclando ele normalmente. Mas eu não preciso mais extrair petróleo, né? Interessante esse conceito de plástico verde. Fica aí, pessoal, mais uma aula e até mais.